Fala, fiel, tudo bem com vocês? Trouxe o vídeo da mídia. A mídia se rendeu pro Corinthians. Após a classificação contra o Rosário Central, não, só dá Corinthians na mídia. Ninguém tá entendendo. E ainda mais que o homem, depois da renovação, já chegou fazendo assistência. Então, sem mais, sem enrolação, bora pro vídeo. Se vocês gostaram, curte, compartilha e bora pro vídeo. E é claro que a gente começa falando do Corinthians, que venceu por 1-0 a equipe do Rosário Central para mais de 46 mil pessoas na Arena de Itaquera, com um jogador a menos. Classificado. Está nas quartas de final. Está nas quartas de final. Diferente do que algumas pessoas... É verdade. Esta mesa sempre... É verdade. É verdade. O Corinthians está nas quartas... Repita de novo. Tem gente nesta mesa que duvidou da capacidade do Corinthians. Dá risada. Deu risada. Isso. Falou que é time estadual. Exatamente. Que não é time continental. Exatamente. Passaporte do Corinthians é o quê? Bilhete único, essas Perfeitamente. Aquela monte de piada velha, que acabou a piada. E o Corinthians foi lá, teve uma grande campanha na fase de grupos. Líder do seu grupo. Sim. Venceu agora o Rosário Central. Campanha exemplar. Venceu o Rosário Central, ainda sem sofrer gols no mata-mata. Com um a menos. Com um jogador a menos nos dois jogos. Exatamente. Nos dois jogos, durante 180 minutos. Nos primeiros 90 teve um jogador a menos, nos outros 90 teve um jogador a menos. Com Memphis Depay decisivo. Renovou. Ou seja, foi decisivo. Chegou, acabou. Chegou, entrou assistência, gol do Corinthians e o Timão classificado. Eu não imagino quem possa ser essa pessoa, mas eu quero perguntar pro meu amigo... Mas dá uma boa tarde. Eu quero dar uma boa tarde pro meu amigo Flávio Prado, para falar um pouquinho dessa classificação do Corinthians. Eu não sei quem é essa pessoa misteriosa, mas vamos ver se ele descobre, que é o cara mais experiente da empresa aqui, por gentileza. Tudo bem, Flávio? O Corinthians está nas quartas da Libertadores. Do Corinthians. Você vê como é que são as coisas? Por exemplo, o Palmeiras foi para as quartas de final, não foi? Foi. O Cincano se descabelou. Não é verdade? É verdade. Por que será? Os dois foram para o mesmo lugar. Um foi uma vergonha, descabelou e tal. O outro estão fazendo festa. Tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Ou seja, parece que para um é normal chegar nessa fase. O Corinthians todo, claro. Levantou o calção, mostrou que a taça na Copa do Mundo. Tudo bem. Nós temos 5, né? Tá tudo certo. Sim. Mas não caberia no narizinho dele a tatuagem das taças que o Brasil tem. Então, tem minha, né? Mas deixa. Você tem que cada um curtir. É isso. Então é o que eu tô falando. Fica tão claro aquilo que eu falei que é real, que há uma euforia pelas quartas de final. E no Palmeiras houve um descabelamento. Imagina, o Cruzeiro, né, que baita time tradicional e tal, não passou. Mas o Platense também passou, né? Passou o Platense. O time do Cavalo lá e tal. Platense é Los Calamaros. Então, das Lulas, né? Ou seja, ok, beleza, parabéns ao meu amigo Fernando Diniz, que mostra que é um técnico maravilhoso, porque nessa situação do Corinthians, essa zona, essa esculhambação, calote, briga entre eles, briga por causa do Depay, e torcida ainda no Ministério Público, esse inferno, salário atrasado. Sim. Ele consegue levar o time onde ele levou, parabéns. Isso é técnico de futebol. E tem técnico que tem, esse aí eu não vou citar nomes, porque ninguém vai saber também quem é, por favor, de mistérios. Também. Técnicos que tem tudo, respaldo, dinheiro, grana, e fica choramingando. Né? E consegue a mesma coisa, passar também com um golzinho, choradinho e tal. Né? Então, acho que, né? É diferente. Aí a gente nota quem é técnico e quem é o cara que estava no lugar certo, na hora certa, que também faz parte. Claro. Sorte na vida. Quando as crianças nascem, aliás, parabéns ao pilhado, eu espero que ele tenha dito para a Maia que você tenha muita sorte. Tem gente que diz assim, né? Saúde, claro, é fundamental, né? Mas muita gente pede sorte. Que quando você tem sorte, as coisas elas vão encaixando. E o Abel Ferreira, sem dúvida, é um dos caras que eu conheço que tem mais sorte. Ele tem uma sorte extraordinária. E aí, sim, tem uma parte de competência? Claro que tem. Mas principalmente sorte. E o Diniz tem que arrancar a sorte, sabe assim? Tem aqueles que têm sorte e tem aqueles que vão atrás da sorte. E o Diniz é desse caso. Se ele conseguir levar o Corinthians à conquista da Libertadores, o que, sinceramente, eu continuo não acreditando, aí, realmente, ele ganhar com o Fluminense e não com o Exército, com o Império Romano, pô. Né? Sim, o filme 300. Eu quero ver ganhar com o Exército de Brancaleone, pô, que é o que o Diniz está fazendo. O Diniz está ganhando, chegou no mesmo lugar que o Exército Romano chegou. O Exército Romano, cavalaria, está no mesmo lugar que o Exército de Brancaleone, pô. Então, parabéns. Quem não sabe, Brancaleone é uma sátira, né? De um grupo de... os caras tudo largado, rasgado, morador de rua e tal. E eles formam um pequeno exército. O filme é uma sátira. E o Brancaleone é o chefe desse exército.
E eles vão ganhando coisa. Vai acontecendo, e tem a peste, os caras abandonam, enfim, vai dando tudo certo. Então, o Exército de Brancaleone, que eu sempre me defini fazendo parte do Exército de Brancaleone, quando a gente detonava a Globo, né, com a Record, com o Silvio Luiz e tal, era o Exército de Brancaleone contra o Império Romano. Sim. E ali também o Brancaleone ganhou. Então, o Brancaleone está fazendo aquilo que o Exército Romano fez. Então, tá tudo certo. E como a gente falava, né, Felipe Facincani, vamos tratar de muitos detalhes desse jogo, inclusive da participação do Memphis Depay, mas a gente falava no pré-jogo, no nosso Pô na Área, que seria realmente uma partida muito difícil, porque é um Corinthians muito desfalcado. Né? Sim. E deu para ver que são peças que fazem falta para essa equipe do técnico Fernando Diniz. Então foi um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, muito disputado, e ainda assim o Corinthians puxa a força de não sei da onde, com um jogador a menos, para sair com a classificação. Classificação que tem que ser bastante comemorada pelo torcedor corintiano, né, Facincani? Vamos destacar um cara... assim, a vida, ela dá alguns sinais, né? O menino Breno Bidon... Ele já porque é gol que marcou. Ele já passou para a história do Corinthians. Sim. Sabe aquela coisa assim, o gol do Basílio? É lógico que não é a mesma coisa, que não é gol de título. Mas só com aquele drible na final da Copa do Brasil. Isso, são coisas... Ele tá aparecendo na hora já... certa, no momento certo. E claro, nasceu no lugar certo. Ele é penhense, né? Então também, isso também ajuda muito. Nasceu no lugar certo também faz parte. Nós, penhenses, somos assim. Ele jogava no Esportivo da Penha, jogador de futsal. Embaixo, jogador de futsal, essa habilidade dele vem do futsal. Moleque bom pra caramba. Muito esse bom moleque realmente, eu acho que nesse novo ciclo do Ancelotti, ele imagino que ele deve estar na lista, porque ele realmente é um jogador especial, né? Aí ele é um dos greguinhos, que agora que tem jogador grego surgindo bom, vocês têm acompanhado, negócio excepcional. Sim. E eu tô falando sério, a Grécia está fazendo um trabalho, um jogador, ele é um greguinho, aí os gregos estão fazendo jogadores de habilidade, pontas rápidas e tal. E o Bidon, acho que ele foi até a Grécia, fez um estágio e voltou. Ele é futsal puro, né? Jogando no campo. Então é bem legal. Aliás, a notícia do dia, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso também, é de que o Fernando Diniz chamou um jogador do futsal do Corinthians para treinar com um profissional. Mas enfim, o Maicon... Não é o Bidon. Não é o Bidon. E não tem problema. O Diniz foi jogador de futsal. Sim, o Diniz é cria do futsal. Ele jogava com o Carille. Ele e o Carille, eles jogavam no mesmo Com o Zé Elias. E ele tem esse mas não no mesmo olhar período. atento pro futsal também. Ele jogava no mesmo time. Eu sei que com o Zé ele jogou junto, com o Zé. Mas o time deles, pode até ter jogado, mas o time deles, era o time da Vila Mazei, eram os dois. O Diniz era o artilheiro. Ah, tá, o da Vila Mazei. Não, ele jogava na GM, que eu sei. Ah, não. Era, e aí até o Zé fala que... O Zé fala que eles jogaram juntos e que muito da característica do Fernando... Aliás, boa tarde a todos, né? Muito da característica do Fernando, desse jeito pilhado, essa coisa, é de um técnico chamado Paulão. Ele teve um treinador chamado Paulão. Pode checar, checar. Não, eu acho que o Paulão ajudou, mas o Diniz já nasceu assim, viu? Sim, eu sei, né? O Diniz, mas é que... eu conhecia bem a mãe dele. Claro, exatamente. Senhora, mas é que aí potencializou. O Diniz nunca foi calmo, sabe? Nunca foi, né? Plagiando, ele sempre foi pilhado. Sim, exatamente, né? Mas é curioso porque são dois Corinthians na temporada, né? O Corinthians do futebol brasileiro, curioso, né? A brincadeira do Flávio faz do Corinthians, Libertadores e tal. Mas é engraçado que o Corinthians do território dele, o que ele está mais acostumado recentemente com as tradições e tudo mais, isso não é nenhum demérito ao Corinthians, porque, infelizmente, as campanhas recentes do Corinthians em Libertadores são bem inferiores ao tamanho do clube, né? Isso é um fato. Mas o Corinthians Futebol Brasileiro 2026, ele é muito decepcionante. Para não falar que ele beirou a vergonha no primeiro semestre. E falo com todo o fundamento, porque um time como o Corinthians, com a escalação que tem, estar em uma zona de rebaixamento algum período do Campeonato Brasileiro, no começo, na quinta rodada, não. É uma vergonha. Não se pode normalizar. Não, de forma nenhuma. Vergonha. Corinthians que caiu na Copa do Brasil já, né? Para um time que hoje está inferior a ele. Portanto, campanha Brasil, futebol brasileiro do Corinthians, ela é uma campanha muito decepcionante. Só que aí tem o outro lado da moeda, tem uma Libertadores, em que a campanha do Corinthians da Libertadores, pro padrão, toda essa bagunça dita pelo Flávio, ela é espetacular. Passou em primeiro do grupo. Já está nas quartas de final. Desfalcado. Um a menos jogando em casa. E ainda acha um gol. Numa circunstância em que o Rosário Central teve a bola da classificação, correndo pela bola do jogo. Sim. Igualzinho o cenário que eu falei ontem aqui no nosso Canelada, do Diego Souza contra o Vasco. Saiu cara a cara, se ele faz aquele gol, não tinha Mundial, não tinha Libertadores, não tinha nada disso. E sorte e incompetência de um, competência do outro, e tudo isso entra dentro de campo.
Aquele gol não entrou, o Paulinho 15 minutos depois resolve a parada, como, sei lá, 10 minutos depois o Breno Bidon resolveu a parada. E uma história está sendo construída, né? Se ela vai terminar agora nas quartas de final, não vai ser nenhum absurdo. Se passar, mais um ponto positivo. Aliás, não seria nem surpreendente. Eu falo Palmeiras, Corinthians, Flamengo, esses caras, com os orçamentos que tem, com os times que tem que avançar a fases mais avançadas da Libertadores. Ano passado, a LDU, com toda a dificuldade dela também, você não vai comparar o orçamento da LDU com o do São Paulo, por exemplo. Vou bater sempre nessa tecla. Esse é outro que passou também. Então, passou. Né? Quase o Mirassol passou, pô. Quase o Mirassol passou. Com toda a dificuldade do São Paulo, o São Paulo ainda é mais que a LDU. Você pega o São Paulo, não dá nem pra comparar. E a LDU tirou o São Paulo, que poderia muito bem fazer uma semifinal de Libertadores, mesmo que fosse um achado diante da administração do clube hoje ser uma zona, mas ele tinha a competência em campo para estar lá. Então, se uma LDU da vida chega e o Corinthians, com basicamente a base que a gente tem acompanhado desse time, no ano passado caiu na pré-Libertadores. É uma vergonha. Boca, tem River, o lado do São Paulo é um absurdo de peso. É um lado dos tempos áureos de Libertadores, né? E o lado do Palmeiras, lá você vê, Palmeiras, LDU, passou Platense, né? Então, assim, são times como de menor expressão. Então, assim, dá, claro que agora o Corinthians pega em termos de camisa uma muito pesada, historicamente, que é a do Estudiantes. Mas ele pode muito bem avançar a semifinal. Então, isso aí é normal. A questão toda é que, pro caso do Corinthians, houve uma dificuldade maior em campo, e aí isso potencializa a campanha. E no comparativo que o Flávio brincou do Palmeiras, o Palmeiras é um time super estruturado, com uma baita escalação, com tudo do bom e do melhor, todo mundo recebendo em dia. O clube está em perfeitas condições administrativas e o time está jogando uma bolinha do tamanho de uma equipe que está com dificuldade. Então a cobrança é essa, para um jogar mais daquilo que pode, um regrediu a sua forma de jogar, ainda assim, mesmo com tudo isso, passou, e o outro está superando expectativas. Essa que é a diferença de comparativo, né, entre o Corinthians e o Palmeiras. Mas o Corinthians fez uma campanha e faz, por enquanto, na Libertadores, uma campanha de um time que, se desse um alienígena e ele olha o Corinthians nas quartas de final da Libertadores, ele vai brigar. Esse time deve estar onde? Tá no G3 do Campeonato Brasileiro, tá brigando pelo título, tá numa zona de Libertadores e ainda não está. Então é isso que está desconectado do trabalho. E Flávio, claro que depois de toda essa novela, o Memphis, na situação ainda mais que entrou, tinha muita pressão sobre ele, né? Para que fosse decisivo. Foi decisivo, deu passe para gol e deu uma boa resposta, talvez, a quem era contra a renovação dele pela parte técnica, né? Porque tem a parte técnica, tem a parte financeira, são muitos os argumentos a favor ou contrários a essa renovação. Quem questionava a parte técnica, o Memphis entrou lá e foi decisivo ontem. Eu acho que a parte técnica, você discutir, é uma coisa meio... Não consigo entender. Ele é um baita no jogador, claro. Eu algumas vezes coloquei, continuo colocando, como está o joelho dele. Isso sim, que é uma coisa que se fala muito, né? Tomara que esteja tudo legal, mas realmente o que se falava, o receio era como está o joelho do Memphis. E a contestação, no meu modo de entender, e eu também entendo isso, é o valor que o Corinthians, um time falido, endividado, vai pagar para ter um jogador, seja ele qual for, né? Então isso sim. Agora, com relação à parte técnica, é ótimo, ele acrescenta muito. Se ele estiver bem fisicamente, se o joelho estiver ok, vai acrescentar muito. Ele é o melhor do elenco, claro, sem dúvida nenhuma, um dos melhores do Brasil. Acho que ele jogaria em qualquer time, ele jogaria no Flamengo, jogaria no Palmeiras. Vou falar os dois maiores, né, que a gente tem aqui. Acho que ele jogaria tranquilamente, um jogador de altíssimo nível. Se estiver bem, o nível dele é muito alto, muito elevado. O problema é o custo disso, né, que o cara tá quebrado e quer ter uma Ferrari. É isso. Agora, a Ferrari é um baita carro, você não vai discutir. Você não discute a Ferrari, você discute o custo da Ferrari, manutenção da Ferrari, eu acho que é por aí. E ele entrou e fez a parte dele como era de se esperar. Realmente ele é um jogador especial, um jogador diferente. E ficou muito claro ontem, Facincani, a diferença, né? Pedro Raul, que teve mais uma jornada muito complicada, uma noite muito complicada, não acertou nada o Pedro Raul. Aliás, o primeiro lance do jogo poderia ter terminado num gol de bicicleta do Pedro Raul, se ele tivesse tido a coragem de... você não tá... Não, se ele tivesse... Ele pensou. Quando ele pensou, a bola já tinha passado. Não, ele pensou, ele levantou a perna. Não. Se ele tivesse coragem... Não tem coragem. Estava tão embaixo do gol que ele poderia ter acertado. Primeiro que assim, ele não teve nenhum posicionamento de se
ajeitar para ir até a bola. Quando ele pensou, a bola já tinha passado. Ele falou, putz, passou, né? Não, raciocínio lento. Essa que é a diferença de quem tem raciocínio rápido, como o Memphis, que poderia ter dado uma bagaçada na cobrança de falta ou direto pro gol, ou levantado no segundo pau, ou na marca do pênalti, ele vai e pega o Breno Bidon, uma jogada que é trabalhada. Sim. Não é que ele bateu mal na bola e o Breno Bidon consertou. Não, senhor. Ele faz o sinal. Ele faz o sinal, vou bater no primeiro pau, entra e pega a jogada em frente ao zagueiro, né? Enfim, então aí é raciocínio rápido. Sim. Que não é o do Pedro Raul, por exemplo, né? Que é um raciocínio um pouquinho mais 486, versão 1995, computador, sabe? 386, 486, né? O Pentium 2. Lembra? Quando tinha esse nível de computador, o Memphis já é um novo, um ball aí, né? Um mais atualizado. Modelo 2020 aí. Teve um colega que brincou que, dado o momento do segundo tempo, o torcedor do Corinthians só não vaiou o Pedro Raul porque ele não conseguia ficar com a bola no pé tempo suficiente para tomar vaia. Não, e porque o torcedor do Corinthians ia vaiar numa Libertadores, mas se ele pudesse, ele... Quando o Haaland não pega na bola, vocês não falam nada. Essa prevenção é que me incomoda. É isso, é chato isso, muito né? Injusto, o outro ficou 80 minutos sem pegar na bola. Vamos lá, ninguém chamou ele de caneludo, que não participa, de preguiçoso. Porque ele fez 2 gols, mas e aí? Também. Qual a diferença? Como teve... Como que era o... Era o Karsug que falava 2 gols e nada mais. Como é que é na avaliação das notas? Tem uma história bem antiga, né, da imprensa de Campinas, tinha um centroavante chamado Paulo Leão, no time do Guarani. Parece que ele era meio mala, não sei, né? E reza que o cara fazia gol pra caramba, mas era chato, não dava muita bola pra ninguém. E chegou um jogo lá, ele fez 5 gols. Aí a análise do cara, 5 gols e mais nada, nota 4. É isso. Eu me lembro por aí. Só fez 5 gols, mais nada. Mas nada também, só isso, né? Enfim, mas é um jogador de... Aí é que a gente enxerga a realidade de como, diante de todas as críticas, o Yuri Alberto é bom jogador. Sim. O Yuri Alberto tem 1000 defeitos. 1000, tô exagerando. Ele é um jogador, um atacante, como vários outros e muito melhor que vários outros aqui no Brasil. Sim. Que são até super valorizados. Mas o Yuri Alberto, a entrega dele, a briga dele, a presença dele, vai perder de 5, mas 1 ele vai guardar. Ou 2 ele vai guardar. E gols que são importantes. Não é que ele vai fazer o 4º gol de uma goleada resolvida, um gol de uma derrota por 3-1, não. Ele vai fazer o gol do 1-0, ele vai fazer o gol do 2-1. Ele vai perder, ele vai brigar. Que nem lá, o Palmeiras e Corinthians esse ano lá, 2 a menos, teve a chance cara a cara, perdeu. Beleza. Mas, em muito mais oportunidades, ele decide. Sim. E o Corinthians precisa urgentemente trabalhar a recuperação dele para o jogo de volta. Urgentemente. Jogo de volta não, para as quartas de final. Uhum. Porque é um jogador que, para o casamento com o Memphis em campo, o que deu certo recentemente, do pouco que, né, aliás, do muito que o Corinthians fez nesse período de poucas coisas a se aflorar, o casamento Yuri Alberto e Memphis Depay foi uma das coisas mais legais que eu vi. Está definido o local do primeiro jogo com os Estudiantes? É lá ou aqui? Lá. Lá. O Corinthians decide em casa, Se eu não me engano, o Corinthians só decide fora nesse lado da chave. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. E contra o Del Valle também, né? Acho que o Del Valle teve 13 pontos, não teve? Vou verificar. Na primeira fase. Mas enfim, eu só sei que o Corinthians precisa dessa dupla em campo para sonhar com algo maior na Libertadores. Isso é um fato. Passou, legal, a gente está aqui elogiando, mas foi bacia das almas. Repito, ficou por isso aqui, ficou pela canelagem do Copete, sim, que perdeu um gol bizonho de ser eliminado em casa ontem. E repetir vários filmes das últimas eliminações do Corinthians em Libertadores. 95% delas em casa, né? Inclusive com pré-Libertadores na conta, enfim, coisas bem bizarras. E é bom o contato com o torcedor, porque lá conversando com muita gente, com muitos torcedores do Corinthians, a sensação que ficou era essa. No momento em que foi expulso o Ranieri, muita gente pensou, agora é o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro. Vamos ser eliminados. E é sempre assim, o Corinthians não. De casa. Eu não. Você sempre acreditou. Até o último momento. Você sempre acreditou. Você sim. Mas porque você é diferente. Isso aí é bobagem. Porque supera. Não, porque você é diferente. Você tem um pensamento além. Exatamente. Entendeu? Você sempre falou, imagina, 2 expulsos, não, mas é o Corinthians. Em nenhum momento eu duvidei. Que é isso, é nós. Até porque você é da Zona Leste. Claro. Entendeu? Conheço a Zona Leste também, somos da Zona Leste.
Sim. Faz um poropopó, pronto. Tá resolvido. O Flávio, ele tem um pensamento tão à frente, muitas vezes ele é criticado injustamente, porque, na verdade, ele sabe que o Corinthians gosta dessa narrativa de contra tudo, contra todos, de superação, se não é sofrido, não é Corinthians. Então, ele coloca essa brincadeira que ele não quer falar. Dizer a verdade. Essa análise fria de Flávio Prado, eu assim, e até... aproveitando a amizade que o senhor tem com o Fernando Diniz, você podia ser psicólogo do Corinthians. Porque enquanto esse desespero todo, os caras, meu Deus, se descabelando, como é que você estava em casa ontem? Tranquilo. Lá na pizzaria. Pizzaria, então, olhando lá, ou seja, você precisa... Pessoal, calma, é só uma expulsão. E agora? Eu falei, agora pegou o tempero que faltava. É agora que vai, entendeu? O Flávio se coloca nessa posição de mártir para apanhar, falando que o Corinthians não tem tradição em Libertadores, para que se crie essa narrativa. Exatamente. O Flávio Prado tá criticando, vamos correr o dobro aqui. Na verdade é o contrário. Aí não tem, né? Agora, se ganhar de novo, aí acabou. Aí duas ok. Não, melhora, né? Falando sério, duas ok. Aí você já tem um time tradicional. Uma é um acidente. Eu cito aí, vários times ganharam uma Libertadores. Sim. O Once Caldas ganhou, o Colo-Colo ganhou, um monte de time ganhou. Aí até aí uma só não quer dizer nada. Agora se ganhar a segunda aí muda. Não, aí já começa. Aí é diferente. Aí realmente nem a minha gozação cabe. Fica uma coisa de idiota, né? Pô, ganhou duas, não tem tradição. Aí já muda completamente. E aí, Fiel, o que vocês acham que o Mauro César falou? Mano, esse cara é muito corintiano, velho. Mano, ele é muito rustido. Ele tem um amor, um ódio pelo Corinthians incrível. O que vocês acham? Vocês acham que ele tá certo? Só porque o Once Caldas, Colo-Colo, o Corinthians tem uma Libertadores. Aí a gente tem que ter a segunda pra dizer que nós é grande. Será? Eu não acho. 2 Mundial, uma Libertadores invicta. O que ele tem pra falar, né? Vamos lá, né, Fiel? Deixa... Quem tem boca, fala o que quer. Tá bom, Fiel? Muito obrigado pelo vídeo. Muito obrigado por quem chegou até aqui, tá? Se inscreva, compartilha. Pra dar aquela força pro canal crescer ainda mais, tá? Tô no começo, tô iniciando essa nova jornada nesse novo canal novo aí. Então, sua inscrição e seu like vai ajudar muito, tá bom? Obrigado e até a próxima. E vai, Corinthians!